É, bom, então hoje é, a gente vai começar a falar sobre transformação linear. A gente vai ver o que que é isso, né? Então, é, a gente já sabe, é, assim, a princípio, né, lá no ensino médio e tal, a gente aprende o que que é uma função real, né? É uma função que, basicamente, a cada número, número em x, associa um número f de x, certo? Então, isso é o que a gente já conhece, né? Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, né? Associa cada número real ao quadrado do número, tá? Então, a cada número real, associa o quadrado desse número. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é, de certa forma, estender esse conceito, né, de funções. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai, né, definir uma transformação, né? Esse é o nome que normalmente a gente usa, mas também poderíamos usar função ou aplicação, tá? São três nomes muito usados em álgebra linear. Transformação, função ou aplicação, né? Aplicação, assim, se você for ver um livro em inglês, né, ele tem um termo que é map, né? Não tem dicionário, né, mas é seu nome. Então a gente vai trabalhar com funções, né, transformações de Rn em Rm, né? Vai ser uma regra, assim como lá quando a gente define uma função. Uma regra que associa cada vetor de x a um único vetor t de x lá do Rm. Então ele pega um elemento, se você voltar aqui atrás, já que a gente tem espaço, então uma transformação t, né, ou função de Rn em Rm é uma regrinha, né, que a cada x em Rn vai associar um elemento que a gente vai chamar de t de x, que está em Rn. Tá? E ele, para cada x, só tem um t de x, né? Você associa um único. Assim como função, né? Você pega um x e associa um único f de x. Tá? Não pode associar dois diferentes. Tá bom? E esse conjunto, né, de onde você está pegando o x, né, que é esse aqui, o x está aqui dentro do Rn, a gente chama desse conjunto de domínio. É a mesma nomenclatura de funções. E o conjunto Rm, que é onde está chegando, né, digamos assim, né, onde está o t de x, esse conjunto é chamado contradomínio. Então, quando a gente tem isso, né, uma regra lá que associa a cada x de Rn um vetor t de x em Rm, a gente chama isso de uma transformação e denota por t de Rn em Rm. Quer dizer que esse aqui é o domínio e esse aqui o contradomínio. Tá? Então, dado x em Rn, o vetor t de x que está em Rm, a gente vai chamar de imagem de x por t. É a mesma nomenclatura lá de quando a gente define uma função. E o conjunto de todas as imagens, né, de todos os vetores t de x, vai ser chamado de imagem de t. E é denotado por IMT, ou seja, escrevendo aqui, esse IM de t, então, é o conjunto de todos os t de x, tal que x pertence ao Rn. Tá? Esse aqui dá um conjunto que está dentro do Rm, ele está contido em Rm. Ele pode ser todo o Rm ou não. Tá? Vai depender da transformação em si. Então, por exemplo, aqui está um pequeno exemplo de uma transformação, né, ou aplicação. É uma aplicação que vai de R3 em R2. Então ele pega um vetor do R3, por exemplo, x, y, z, e associa um vetor do R2, por exemplo, x mais y, vírgula, y menos z. Né? Esse cara está em R2. Então isso é uma função, tá? Uma transformação. E a gente tem um caso particular, que são as transformações matriciais. É um tipo de transformação, né? Um tipo de aplicação.
Digamos que eu tenho uma matriz M por N. Se o X está em Rn, então todo o resultado do produto AX vai ser um vetor que está em Rm, né? Porque a matriz é M por N. E o resultado, em particular, né, o resultado dá uma combinação linear das colunas da matriz A. Né? A gente viu nas últimas aulas, quando eu faço A vezes X, o resultado é tipo uma combinação das colunas de A. X1A1 mais X2A2 até XNAN. Né? Onde a gente aqui está considerando que A1, A2 e AN são as colunas da matriz A. A gente pode, então, definir uma transformação T, né? Dado uma matriz, eu posso definir uma transformação de Rn em Rm como sendo T de x igual a A vezes x. Tá? Para todo x do Rn. Isso aqui faz sentido e está tudo ok. De fato, isso dá uma função. E essa função, essa transformação, ela é definida dessa forma, a gente vai chamar de transformação matricial, né? Porque é um caso particular. Uma transformação que é definida pelo produto de uma matriz pelo vetorzinho que está aqui no domínio. Tá bom? Em particular, né, a gente pode notar que o conjunto imagem dessa transformação matricial é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis das colunas da matriz A, porque o resultado de T de x, né, é o produto de A por x, que é essa combinação linear. Então, no final, o conjunto imagem desse cara é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis das colunas da matriz A. Ou seja, seria o... a gente vai voltar nesse assunto, mas seria a combinação linear das colunas, né? O subespaço gerado exatamente pelas colunas da matriz. Tá? Seria exatamente isso aqui. O subconjunto, né? O conjunto gerado pelas colunas da matriz, por esses vetores das colunas. É a notação que a gente já viu. Tá? Então, aqui está só escrevendo o que eu já expliquei. Se você tem A1, A2, AN, os vetores da coluna da matriz, né? O T de x é AX, que é x1A1 até XNAN, e então vai dar exatamente a imagem, conjunto imagem. Beleza? E que dá exatamente o espaço gerado. Tá bom? Beleza. Vamos fazer um pequeno exemplo, né, de algumas coisas que a gente pode perguntar referente a uma transformação T dado por uma matriz, né, uma transformação matricial T. Tá? Então vamos lá. A gente pode observar, né, que se eu tenho essa matriz aqui, essa matriz é como? É 3 por 2. Então ela multiplica por vetores em R2. Né? Então, na verdade, aqui eu botei de Rn em Rm, na verdade seria de R2 em R3. Tá bom? Na verdade, a transformação vai de R2 em R3. Então, se eu pego um x genérico de coordenadas x1 x2 lá no R2, então esse T de x, né, que é o produto de A por x, vai ser a matriz vezes esse vetor, que vai dar isso aqui, ó, x1 menos 3x2, 3x1 mais 5x2 e menos x1 mais 7x2. Tá? Então é só uma observaçãozinha. Então a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: qual seria a imagem do vetor u pela transformação T? Bom, o vetor u é esse aqui, ó, 2 menos 1. E a matriz, né, é essa daqui. Então, o resultado é você calcular T de U. Né? Calcular T de U é fazer o produto de A vezes U, que é fazer o produto da matriz pelo vetor. Né? E fazendo a continha vai dar 2 menos com menos mais, então vai dar 2 e 3, 5. 3 menos 5, 6 menos 5, 1, e assim por diante. Então dá esse vetorzinho, 5, 1, menos 9. Tá? Vamos continuar, vamos perguntar agora o seguinte. Vamos perguntar
determinar um vetor x do R2, tá? Cuja imagem por t é o vetor B, opa, aqui está B pertencente ao R3, né? Corrigindo aqui. Aí, bom, o que eu quero determinar quando a gente faz essa pergunta? Eu quero determinar o vetor x, né, do R2, tal que o t de x seja igual a b. Esse b lá, que está definido ali em cima. Ele está aqui. Aqui é o vetor b. Tá? Então, eu quero achar o x tal que o t de x é igual a b. Ou seja, como o t de x é uma transformação matricial, eu quero o x tal que a vezes x igual a b. Ou seja, eu quero a, está aqui, vezes um vetor x1, x2, tem que dar igual o vetor b, que é 3, 2, menos 5. Né? Esse vetor que está aqui atrás. Ó, 3, 2, menos 5. Bom, isso aqui é o quê? É uma equação matricial. Que a gente já falou. Que, na verdade, é um sistema linear. Que é equivalente a um sistema linear. Certo? E a gente viu que, para resolver, então, o sistema linear, a gente vai escalonar a matriz aumentada. Como eu falei, né? A gente já fez vários escalonamentos. Eu não vou fazer ele passo por passo, né? Sempre. Então, basicamente, então, eu escrevo a matriz aumentada, que é essa daqui, né? Está aqui o lado direito. E eu vou fazendo escalonamento, né? Acerto aqui a primeira coluna, depois acerto aqui e chego aqui na matriz. Opa, aqui está um erro de digitação, tá? Faltou escrever aqui. A matriz que está na forma escalonada reduzida. Reduzida, essa aqui, tá? Escalonada reduzida, porque aqui é 1 e, né, o único elemento não nulo. E, bom, ela não tem variável livre, então a solução é única e, na verdade, vai ser 3,5, né, o x1 igual a 3,5, x2 igual a menos meio. Então, o x, né, vai ser 3,5 menos meio. Então, existe um x, né, tal que o t de x é igual àquele vetor b. É esse x aqui, que a gente calculou. Tá bom? E, bom, para concluir, vamos perguntar mais duas coisas aqui. Bom, existe mais de um x cuja imagem de t por t é o vetor b? Não, né? Porque pelo escalonamento que a gente fez, não tem variável livre. A solução é única, né? A solução que a gente obteve aqui é única. Então, só tem um x que faz com que o t de x seja igual àquele b, que está aqui, ó, por acaso, esse b aqui. Tá? Então, só tem um x que faz isso. Porque o sistema linear tem solução única. Então, não tem variável livre, então a solução é única. Agora, vamos determinar se o C pertence à imagem da transformação T. Bom, o C já é um outro vetor. É esse aqui, ó, 3, 2, 5. É diferente. Então, a pergunta é essencialmente a mesma. Eu quero saber se existe x tal que o t de x é igual a c. Ou seja, determinar se o ax igual a c tem solução. Mesma pergunta. Ou seja, resolver isso aqui, né? Novamente, a gente vai fazer o quê? Escalonar a matriz aumentada para ver se tem solução ou não. Então, vamos lá escrever a matriz aumentada desse cara. Então, a matriz aumentada desse cara vai ser essa aqui, ó. 1, 3, menos 1, menos 3, 5, 7, 3, 2, 5. Escalonando essa matriz, a gente obtém essa matriz escalonada e olha só, a última linha é aquela linha que é 0, 0 e um número diferente de 0. Ou seja, você tem uma equação tipo 0 igual a menos 35. Ou, de outra forma, a última coluna é a coluna pivô. Né? Outra forma de dizer a mesma coisa aí. Ou seja, o sistema linear não é consistente. Então, não tem solução. Se não tem solução, o C não pertence à imagem de T. Né? Porque não existe x tal que o T de x é igual a C. Então, ele não está na imagem de T.
Bom, perguntas aí, pessoal? Do exemplo, da definição? Ok, então vamos dar continuidade. Vamos falar de um outro exemplozinho. Digamos que eu tenho essa matriz aqui, ó. Era 1, 1 e 0 o resto. Né? Só tem esses dois 1 aqui. Essa transformação, a transformação matricial, né, tx igual a x agora, ela faz uma coisa que é projetar os pontos do R3 sobre o plano x1, x2. Né? Porque quando você faz o produto de A por X, ó, vai dar X1, X2 e 0. O X3 foi embora. Então, na verdade, ela faz uma coisa tipo isso aqui assim. Ó. Fazer um esboço. Como se fizesse isso aqui. Você tem o X1, X2, X3. Digamos que eu tenho aqui ó, um vetorzinho. X1, X2 e de coordenada X3 aqui. Está aqui em cima, né? Esse é o meu ponto. Então, o que ele faz? Ele projeta esse cara sobre esse plano daqui de baixo. Esse plano aqui. Ele pega esse ponto e projeta aqui. O resultado é esse pontinho aqui. X1, X2, 0. Tá? Então, essa transformação vai pegando pontos aqui e projeta aqui. Pega um ponto aqui, projeta. Tá? Pega um ponto também embaixo e projeta. Pega um ponto lá embaixo. Ele vai lá e projeta sobre esse plano. Tá? É isso que essa transformação matricial faz. Tá? Ok. Em particular, na verdade, o que está por trás de uma transformação matricial, de forma um pouco mais geral, é uma transformação, né, uma aplicação chamada de transformação linear. Tá? Em álgebra linear, isso aqui é o assunto importante. O nome linear, em álgebra linear, vem disso aqui. Quando a gente fala álgebra linear, essencialmente, o que está por trás é a propriedade que está por trás desse tipo de transformação. O que essa transformação tem de especial? Bom, essa transformação, né, é uma transformação de Rn em Rm. A gente vai dizer que ela é linear quando essa transformação, né, ou aplicação, satisfaz as seguintes condições. Para todo U e V do Rn, o T de U mais V é T de U mais T de V. E para todo U de Rn, e C escalar, T de C vezes U é C T de U. Né? Então, por exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, T de XY igual a 3x, assim, 3x menos y e 2y. Tá? Isso é uma transformação linear, que vai de R2 em R2. Por exemplo, olha, se você faz T de x1, x2, mais um outro vetor, sei lá, vou chamar de AB, assim, isso aqui é o quê? Isso é o T do vetor x1 mais A1 mais A e x2 mais B. Né? Vou botar outra letra, né? Chamar aqui de Z. Fica melhor. Chamar Z1 e Z2 para ficar parecido. Fica melhorzinho. Z1 e Z2. Então veja. Isso aqui então, quem é o X aqui? Esse é o X aqui. E esse aqui é o Y. Então seria o resultado. Ó, só na primeira coordenada seria 3 que multiplica x1 mais y mais e1 menos o x2 mais e2. Tá? E a segunda componente seria 2 vezes x2 mais e2. Tá? Isso é o T da soma, né?
Agora veja que se você calcular, por exemplo, fazer um pouquinho menor, né, para dar espaço. Se eu calcular o t de x1, x2, t de x1, x2 é 3x1 menos x2 e 2x2. Esse é o t de x1, x2. E o t de y, z1, z2, desculpa, estou usando isso. Z1, Z2, ele é 3Z1 menos Z2, 2Z2, tá? Então, eu estou fazendo a conta agora com os vetores separados. Então, eu tenho dois vetores aqui e agora eu tenho dois vetores separados aqui. Então, nota o seguinte, se eu somar isso aqui, veja, essa primeira componente daqui, somada com essa, marcar aqui em rosa mesmo, aqui, ó, esse cara aqui somado com esse, tá vendo? Esse com esse, né? Somando essas duas primeiras componentes, dá exatamente esse cara daqui. E somando esse aqui com esse, dá exatamente esse. Tá bom? Ou seja, o que está dizendo é que o t da soma dos dois vetores é a soma dos t's, né? Ó, t de x1, x2, mais o t de z1, z2. Tá? Então, para essa transformação aqui, eu verifiquei que ela satisfaz esse item 1 aqui. Para fazer o item 2 é fazer a mesma coisa parecida, tá? Se eu quiser demonstrar. Então, mas essa propriedade de poder fazer isso, ela vai nos dar uma série de coisas importantes. Tá bom? E as transformações matriciais, elas satisfazem isso. Por quê? Porque quando você faz o produto de A pela soma de dois vetores, a gente já falou aí em aula passada, é o A de U mais o A de V. Né? É o produto de cada um. Que dá, portanto, T de U mais T de V. E de modo análogo, o T de CU, que é o A vezes o C vezes U, onde C aqui é um escalar, esse escalar pode sair. E fica C vezes o AU, que é o C vezes o T de U, que é isso aqui. Então, toda transformação matricial é uma transformação linear. Tá bom? E vale uma coisa bem interessante, na verdade. A primeira é que o T de zero é igual a zero. Toda transformação linear, ela tem que levar o vetor zero, aqui do Rn, vamos botar assim, ó, você tem aqui tipo Rn, e aí você tem o Rm aqui do lado de cá. Então ela pega vetores de um lado e leva no outro, né? Uma transformação linear T, ela pega elementos daqui e leva aqui. Então o que ela faz sempre, toda transformação linear, ela tem uma propriedade de que o zero vai no zero. Tá bom? Essa é uma propriedade importante dela. Se você tem uma função é tal que o t de zero não é zero, então t não é transformação linear. Não pode ser. Tá? Nota que verificar que o t de zero é igual a zero não implica que é transformação linear, hein? Tá bom? Tem um monte de gente que faz essas confusões malucas. Tá? T de zero igual a zero não implica que é linear. Tá bom? Toma cuidado com essas coisas. O que diz é, se é transformação linear, então T de zero é zero. Então, em termos lógicos, significa que se o t de zero não é zero, né, se você tem uma função em que o t de zero não é zero, então essa função não pode ser uma transformação linear. Tá bom? Isso não pode. Agora, o item 2 aqui é o seguinte. Para todo U e V do Rn,
e CD em R, vale que o T de CU mais DV é CTU mais DTV. Isso aqui é só juntar essas duas opções aqui. Por quê? É basicamente fazer isso aqui. Ó. T de C vezes U mais D vezes V. Isso é o quê? Ó? T da soma é a soma dos T's, né? Então é T de C vezes U mais T de D vezes V. Certo? Vamos à demonstração aqui rapidinho. Ora, isso aqui, ó, agora você pode pegar o C e passar para fora, porque é um escalar. Então é C vezes T de U. Mas, e esse aqui também, D vezes T de V. Tá bom? Então verifica isso. Tem alguns lugares que a definição da transformação linear, em lugar de ser esses dois itens aqui em cima, tá vendo? Esses dois aqui, o autor prefere usar essa definição aqui, que junta tudo. O que essa definição faz? Ela junta as duas propriedades, só isso. Então, tanto faz a definição. Pode ser via esse item 2 ou via lá de cima. Isso aqui, na verdade, é uma equivalência. Né? Uma função que satisfaz isso, ela é linear. Tá? Porque tem as duas propriedades juntas, né? No mesmo lugar. Tá bom? Beleza. Bom, a gente só tem esses aqui. Vou fazer um. Beleza. Olá, professor? Oi? Oi. Professor, Dúlio? É Dúlio? Não sei se estou Duílio. falando certo o seu nome. Sim. Duílio. Eu sou a intérprete Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo o uso das cores. Vou pedir que você continue quando fizer esses exemplos, principalmente quando estiver colocando as letras, os números, se puder, nas respostas, colocar em vermelho e utilizar essas, pelo menos 3 cores, já ajuda bastante, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui, que eu não consegui fazer o slide para tudo. Vamos ver. Beleza, vamos continuar agora com isso aqui. Então, de forma geral, a gente viu aqui então o seguinte, né? Vamos recapitular aqui. A gente viu que se T a transformação linear, a gente viu que T de C vezes U mais D vezes V é igual a C vezes T de U mais D, T de V. Né, para qualquer V, né? Para todo U e V do Rn, C e D em R. Né? Escalares em R. Então, para todo U e V a gente tem isso. Na verdade, né, em matemática, se você faz para 2, em geral a propriedade vale para N. Porque é só você repetir a mesma coisa N vezes. Tá bom? Então vale para N. Ou seja, se eu faço o seguinte, ó, dados V1, V2 até VP em Rn, tá? Então, se eu tenho P vetores em Rn e P escalares em R, então vale o seguinte, que T de C1V1 mais C2V2 mais até CP VP, isso aqui é igual ao quê? Então, na verdade, essa propriedade, como ela vale para 2, de certa forma, basta você repetir para esses dois aqui, ó, você separa em 2 aqui assim, só a ideia. Você separa em 2 e aplica. E aí separa em 2, né, o resultado aqui. O resultado vai ter o T desse aqui mais o T desse. Aí você repete de novo e vai repetindo por exaustão. No final, o que você tem aqui, de fato, isso aqui vai te dar, então, o que é C1T de V1 mais C2T de V2 mais CP T de VP. Bom,
Então você vai aplicando várias vezes, né? Porque é uma soma, e é finita a soma, ó, tem P termos, e aí você vai aplicando, e na verdade você tem a generalização desse caso aqui, tá bom? Mas em geral, assim, você fala, ah, mas não tem que mostrar esse? Bom, em matemática, em geral, quando a gente fala assim, que se você mostrou para 2 aqui, para a soma de 2 termos, vale para a soma de P termos. Não precisa demonstrar, porque é só repetir várias P vezes que funciona, tá bom? Então, isso é uma coisa interessante. Beleza. Então, vamos a um exemplo. Então, seja R agora um número, tá? Um escalar que a gente chama, né? R um número real, né? Seria, quando eu falo em escalar. E defina T de R2 em R2. O T de x vai ser R vezes x. O x aqui é vetor, né? Em geral, eu não coloco a seta, né? Mas então, para todo x em R2. Então, eu defino essa transformação T aí. Esse T, ele é chamado... você pode verificar, né, como exercício, né, que é uma transformação linear. É fácil verificar, né? A gente vai fazer aqui daqui a pouco. Mas essa transformação T, ela vai ter... ela tem um nome, né? Dependendo do valor do R. Então, a transformação T é chamada de contração, tá? Quando o R está entre 0 e 1, e vai ser chamado de dilatação quando esse R é maior que 1. Por quê? Porque o que acontece é que, por exemplo, vamos fazer uns casos. Por exemplo, se o R, supõe que o R é igual a 2. Então, o que acontece é que o seu T de x agora ele é 2x, né? Então, o que ele faz é o seguinte, você tem aqui o R2, por exemplo, né? E aí o T ele faz uma transformação, né? Ele aplica ali no vetorzinho e vai dar um resultado aqui. Então ele pega assim, ó, se você tem um vetorzinho assim, esse x, o resultado de T de x é 2 vezes o vetor. Então esse vetorzinho que antes era, por exemplo, vou botar aqui em cinza, antes era assim, ele agora, o resultado novo dele é um vetor que é 2 vezes. Sabe? Então o resultado, antes ele era, por exemplo, um vetor pequeno, o resultado agora, né, desse x vai ser 2 vezes ele. Então ele vai dobrar o tamanho do vetor. Então a gente chama isso de uma dilatação. Tá? Então por isso que a gente chama assim, dilatação. Porque quando o R é maior que 1, ele está aumentando o tamanho. E quando o R está entre 0 e 1, ele diminui o tamanho. Tá? Se o R for entre 0 e 1, nesse caso ele diminui o tamanho. Por exemplo, se fosse meio de x, se você tivesse R igual a meio, você teria que fazer, né, R igual a meio, aí, meio de x. Então, se o seu vetor tem esse tamanho, o resultado aqui do outro lado seria o vetor que tem que ser a metade do tamanho, aí seria um vetorzinho menor. Sabe? Então tem que ir para metade do tamanho. E aí a gente chama então de contração. Tá? O R igual a 1, o que acontece é que está a mesma coisa, né? Então não é contração nem dilatação. Na verdade tem o nome de identidade. Que dá o mesmo vetor, né? Se o R igual a 1, o T de x é igual ao próprio x. Se o R for 0, dá o vetor nulo.
né? Porque 0 vezes x dá 0. E se for negativo, também não serve, porque o que acontece é que o vetor fica indo para lá e para cá, porque você troca o sinal, né? Então o x faz uma reflexão, ele faz uma outra coisa, tá? Então, com R negativo você está fazendo mais de uma coisa. Você está fazendo contração e reflexão. E isso a gente vai ver mais adiante, tá? Então, isso é um exemplozinho de uma transformação linear. De fato, é uma transformação linear, porque se você fizer vamos ver, né? T, né, é uma transformação linear. Pelo formato da função, já é meio fácil ver, né? Se eu pegar U e V em R2, veja, T de U mais V dá quanto? Vai dar R vezes U mais V. Aí você tem a soma de dois vetores e um produto por um númerozinho escalar. Então isso dá R, U mais RV. Ora, isso aqui é T de U. Então no final é T de U mais T de V. Tá? Então tá aqui, ó, a gente verificou que T de U mais V é T de U mais T de V para todo U e V. Da mesma forma, se você fizer T do escalar C vezes U, dá a mesma, é parecido, ó. Vai dar R vezes C vezes U. Isso é RC vezes U. Aí você troca a ordem, fica C vezes R, U, que é C, R, U, que é C vezes T de U. E resolve o problema, tá? Perguntas? Não. Então vamos agora ao seguinte. Essa transformação T aí, ela é uma transformação matricial. De fato, ela tem a seguinte cara. Né, esse T aí de x, ele é exatamente isso aqui. É R0, 0R. Vezes x1, x2. É esse tipo de transformação aqui. De fato, tá ok, né? Porque isso vai dar Rx1 e Rx2. Tá? Então essa é a transformação matricial dela. Né? A forma dela de matricial. Tá bom? A matriz de uma transformação linear, ela... a gente vai ver aqui uma coisa que é como é que eu obtenho essa matriz, né? Se eu tenho uma transformação linear, como eu obtenho ela sabendo só algumas informações da transformação linear em si. Se eu tenho uma transformação linear, eu consigo montar a matriz só com algumas informações. Tá? Então, para isso, vamos definir o seguinte, né? Eu acho que a gente já fez, mas só recapitulando então. No Rn, a gente define o seguinte vetor. O vetor é I. Esse vetor aí é o vetor que é assim. Ó. Todas as entradas dele são 0 e a entrada iésima vale 1. Então todo mundo é 0 e tem só uma ali que vale 1. Que entrada é essa? É a iésima entrada. Iésima entrada. Então, por exemplo, em R2, então, os vetores E1 e E2, eles são quem? O E1 vai ser o vetor 1, 0. Então, na primeira posição vale 1 e nas outras é 0. E o E2 é o vetor 0, 1. Então, isso é
no R2. Em R3, seria como? Então, em R3, eu teria os vetores E1, E2 e E3 são os seguintes. E1 vai ser 1, 0, 0. O E2 vai ser 0, 0, 1. E o E3, opa, escrevi aqui errado. 0, 1, 0. E o E3, 0, 0, 1. Bom, então, isso aí no R1, no R2 e no R3. De forma geral, então, eu posso fazer então no Rn, tá bom? Então, esses vetores, né? Os vetores E1, E2 até En em Rn, né? No espaço Rn, de forma geral, esses vetores, eles formam um conjunto que é linearmente independente. Linearmente independente. Certo? E eles são também as colunas da matriz identidade. Da matriz identidade N por N. N por N. O que é a matriz identidade? Aquela matriz que é 1 na diagonal, né? Então, a matriz identidade N é exatamente a matriz que tem o E1, E2, até N nas colunas, né? Que dá exatamente a matriz que é 1, 0, 0, 1. E na diagonal principal é tudo 1. Fora da diagonal é tudo 0, que é 0, 0, 0, 0. Tudo aqui é 0, tudo aqui é 0, tudo aqui é 0. Então essa matriz, né, a matriz identidade, ela vai ter as colunas exatamente o E1, E2 até o En, dessa forma. Tá? Então, se eu tenho um vetor x de coordenadas x1, x2 até xn no Rn, esse vetor x ele pode ser escrito assim, olha. O vetor x é igual a matriz identidade vezes x, né? Porque a identidade vezes x é o próprio x. Então, isso em particular, então, é igual ao quê? É igual a matriz identidade, é a matriz que tem o E1, E2 até o En na coluna. Opa, faltou aqui. Vezes o vetor x, que é x1, x2, xn. E como a gente viu na aula passada, o produto da matriz pelo vetor é a combinação linear, o resultado é uma combinação linear das colunas da matriz. Então, isso vai te dar x1 é 1, mais x2 é 2, mais xn é n. Certo? Então, o x ele é igual à combinação linear desses vetores EIs ali, tá? Desses vetores que a gente chama de vetores canônicos. Tá? Então, por exemplo, um exemplo interessante de aplicação que, né, da utilidade desses vetores é o seguinte. Digamos que T de R2 em R3 é uma transformação linear, né? Você já tem uma transformação linear. Professor, não tem exemplo, não? Esse é o exemplo, estou começando a escrever. Tem uma transformação linear. Estou escrevendo um exemplo.
tal que o t de E1 é igual ao seguinte vetor. Por exemplo, 5 menos 7, 2. E o t de E2 é igual a menos 3, 8 e 0. Então, quando eu tenho essa informação aqui, olha, da transformação linear, essa informação ela já é suficiente para dizer que transformação linear é essa. O t nesses vetores aqui é 1 e é 2. Essa informação já é suficiente. Tá? Então, só completando, vou escrever aqui, onde é 1 e é 2 são os vetores da base canônica, que a gente chama. Os vetores da base canônica do R2. Bom, então vamos lá, né? Vamos ver como é que eu construo como é que eu obtenho a transformação linear, né? Então, como obter botar assim, uma fórmula para a imagem de um vetor x qualquer. Que é por t. X pertencente a R2, né? Qualquer por t. A imagem por t. Como que eu posso fazer isso? Então eu faço o seguinte. Digamos que eu pego x igual a x1, x2, um vetor em R2 qualquer. Né? Então, o que eu posso afirmar do que a gente falou aqui atrás? A gente viu que o x é igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais xn é n. Então, eu posso usar isso aqui e notar que o x ele é x1 vezes o E1, mais x2 vezes E2. Tá? E aí eu posso agora fazer o seguinte. Eu, em seguida, vou aplicar t dos dois lados. Eu aplico t aqui e t aqui. Né? Então, eu vou ter o seguinte. Então, eu vou ter que t de x ele é igual ao quê? Ao t de x1 é 1 mais x2 é 2. Só que t é uma transformação linear. Então, né, como t é linear, eu posso fazer o seguinte. Isso fica x1 t de E1 mais x2 t de E2. Ora, então, isso é igual ao quê? T de A1 eu conheço, ó, é 5 menos 7, 2. Então, eu boto aqui. Então, isso é x1 vezes 5 menos 7, 2. Mais x2 vezes o T de A2, que eu também conheço. Menos 3, 8 e 0. Então, menos 3, 8 e 0. Então, veja, isso aqui vai me dar, então, a seguinte formulazinha. O seguinte vetor. 5x1 menos 3x2 menos 7x1 mais 8x2 e 2x1. Isso aqui vai me dar... eu também poderia escrever de forma matricial, da seguinte forma. 5 menos 7, 2, menos 3, 8, 0. São duas formas de escrever. Eu poderia escrever desse jeito ou desse outro jeito aqui. Tá bom? São duas formas para escrever esse negócio. Então, de uma forma geral, isso aqui que a gente fez nesse exemplo, né, notar que conhecendo conhecendo a transformação só nos vetores dessa base canônica, então eu posso generalizar em um teorema. Né? O teorema é o seguinte.
Isso que está ali a gente fez no exemplo. Digamos que T de Rn em Rm, M, uma transformação linear tá? Então, existe uma matriz A, se tem uma transformação linear, então existe uma matriz A M por N, tá? Tal que T de x é igual a x para todo x em Rn. Tá? E de fato, quem vai ser essa matriz? Né? Então, essa matriz ela vai ser a matriz cuja jésima coluna é o vetor T de EJ. T de EJ. Tá? Ou seja, essa matriz A aqui é exatamente uma matriz assim. T de A1, T de A2, até o T de AN. Onde esses EJ aí é a jésima coluna da matriz de identidade, né? Só recordando, né? Tá? E aqui é única, né? Essa matriz é única. Uma outra coisa que falta. Essa matriz aqui é única. Tem só uma matriz que faz isso. Ou seja, se você tem uma transformação linear de Rn para Rm, tá? Ela é na verdade uma transformação matricial, tá bom? Essa é uma transformação matricial, que é bem importante, tá? Então toda conta, na verdade, no final, mesmo quando a gente tem uma transformação linear, no final a conta é feita, as contas acabam sendo contas matriciais, né? Os trabalhos que a gente tem que fazer, né, de resolver um problema envolve matrizes, tá bom? Beleza. Então, a demonstração disso, na verdade, é meio imediata, né? Porque é fazer a mesma coisa que a gente já fez lá no exemplo. Digamos que eu tenho assim, ó, seja x um vetor qualquer. Lá no Rn. Então, o x ele vai ser assim, ó, x1, x2, xn, né? E pode ser escrito como o quê? X vai ser x1 é 1, mais x2 é 2, xn é n. Aplicando t, né, eu obtenho isso aqui, ó. T de x vai ser t desse cara daí, ó. T de x1 é 1, mais até xn é n. E aí, usando o fato de t ser linear, como t é linear, isso vai ser novamente, ó, x1, t de A1, mais até
xn t de AN. Ora, isso aqui é igual a matriz que vai ter exatamente t de A1 nas colunas, t de A2, até o t de AN nas colunas, vezes o vetor x. Tá bom? Então, Professor, isso aí demonstra o... Sim? então esse teorema está me dizendo que eu posso transformar, digamos assim, transformar a base para depois passar para o vetor, né? Digamos assim. Transformar a base para depois passar. Não ficou claro o que... Porque aí, no caso, você está fazendo uma transformação no vetor x. Aí, basicamente, você transforma a base, né? Que não é E1 e E2, para depois você multiplicar pelo vetor. Não, eu estou obtendo uma representação para transformação linear, entende? O que eu estou fazendo é o seguinte, de verdade. O que eu estou dizendo é que se você sabe o que a transformação linear faz com vetores da base canônica, ou seja, qual o resultado de t de A1, t de A2, t de AN, eu sei qual é a transformação linear T. Isso descreve, porque essa matriz que está aqui é a matriz que descreve a transformação linear, correto? Tudo bem? Vamos Correto? olhar por exemplo aqui. Ó. Por exemplo, ó, essa transformação linear T aqui, T de x. Se eu disser para você que ela é igual a isso aqui, ó, esquece esse pedaço aqui que foram contas. Se eu disser que T de x é igual a essa matriz vezes x1, x2. Isso aqui diz qual é a transformação T, né? Certo? T é uma transformação matricial que é dado desse jeito, tudo bem? Certo? Certo. Então, como é que eu obtive essa forma aqui? Nota, então, o que eu tive aqui, ó, qual a informação que eu tive para conseguir obter essa transformação linear? Eu só precisei saber o valor da transformação linear no E1 e o valor da transformação linear no E2. No E1, o resultado é 5 menos 7,2 e no E2 é menos 380. Ou seja, basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, você tem aqui o... Deixa eu ver aqui, tem um espaço aqui. É tipo assim, ó. Fazer até gráfico aqui, ó, de forma gráfica. Você tem um E1 e tem um E2, certo? E aí você tem o R3, né? Que é aqueles vetores que estão no R3. Né? O resultado, né? Ó, que é 5 menos 7,2 e menos 380. Então ele está dizendo que a gente diz aqui que o vetor E1, vou botar aqui de outra cor, o vetor E1. Esse vetor E1, ele vai num certo vetor aqui, tá? Eu não preciso saber que é 5 menos 7,2. É o 5 menos 7,2, mas eu não vou botar a escala aqui não, tá bom? Porque não faz diferença. O E2, esse aqui, o E2, ele vai num outro vetor. Vamos dizer, esse vetor aqui, T de A2. Tá? O que a gente está dizendo aqui é que qualquer vetor agora aqui que eu pegar, eu posso obter quanto que é ele, T de x. Se eu sei aonde vai o E1 e o E2, aqui na imagem, né, no contradomínio, isso aí já me dá a representação de todo o vetor x. Porque esse vetor x aqui, já que ele é x1 é 1 mais x2 é 2, eu consigo fazer uma conta, porque a transformação é linear, de tal forma que eu consigo saber quem é o t de x. Na verdade, eu consigo, então, a representação matricial dessa transformação linear. E o teorema, ele diz que não só eu consigo saber toda a informação da transformação linear, como também a transformação linear pode ser escrita como uma transformação matricial. Tá certo? Então o teorema diz duas coisas. Ele está dizendo que toda transformação linear de Rn para Rm é uma transformação matricial. Essa é uma coisa que ele está falando. Matricial. E o seguinte, para eu descrever a transformação linear, eu só preciso saber o que acontece nos vetores da base canônica. Entendeu? As duas coisas que são feitas. Sim, sim. Tá?
Isso é que é importante entender. São esses detalhes aqui mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque isso é importante, né? Esse entendimento aqui. Esse entendimento aqui da transformação linear, ele depois vai ficar mais geral. Eu não sei se a gente faz isso aqui em álgebra linear A ou não, mas em álgebra linear B é feito. Porque uma transformação linear, na verdade, é sobre espaços vetoriais. Aqui a gente está fazendo um caso bem particular, que é de Rn para Rm. Tá? Por isso que eu estou falando, sempre que é uma transformação de Rn para Rm, isso aqui é importante, ela é de verdade uma transformação matricial. Então, no que a gente está fazendo aqui, praticamente em todo o curso, no curso mesmo que a gente vai fazer, tudo vai ser sobre Rn e Rm. Então, as transformações lineares são transformações matriciais. Bom? Ok. Então, vamos fazer aqui 2 exemplos. Okay. Um exemplozinho aqui. Bom, a gente viu o que é dilatação e contração, né? Então, como é que eu determino, né? Eu até mostrei para vocês, mas se eu perguntasse, determine a matriz canônica da dilatação. Que é T de R2 em R2, onde T de x é 3x. Né, para todo x em R2. Então, o que eu preciso fazer para obter a matriz da transformação T? Então, eu tenho que calcular T de A1 e T de A2. T de A1 e T de A2. Bom, quem é T de A1? T de A1 é fazer 3E1, que dá o vetor 3, 0. E quem é T de A2? T de A2 é fazer 3E2, que dá 0, 3. Né? O E1 é o 1, 0 e o E2 é o 0, 1, então é exatamente isso. Então a matriz, né, canônica de T, que a gente chama, né, a matriz canônica de T ela é a matriz 3, 0, 0, 3. Que é a matrizinha que eu já mostrei antes, né, tá? Mas eu só preciso fazer essa conta. Quem é T de A1 e quem é T de A2. É essa conta que eu preciso fazer para obter a matriz canônica. Tá? Vamos fazer mais um exemplozinho. Um exemplo mais legal. Que é o seguinte. Qual é a matriz canônica da seguinte transformação? Seja T de R2 em R2. A transformação linear que aplica uma rotação de um ângulo e em torno da origem. Tá? Em cada ponto do R2. Tradicionalmente, né, botar assim, π maior que 0 representa uma rotação anti-horário, né?
uma rotação no sentido trigonométrico, né, que é o sentido anti-horário. Acho que alguém perguntou alguma coisa. Não. Então, vamos determinar a matriz canônica. Determine a matriz canônica de T. Então, esse aqui é um exemplo legalzinho. Canônica de T. Então, o que eu quero fazer aqui, né? Então, mais ou menos isso aqui. Fazer um esboço. Tipo, você tem um vetor aqui, tá? X. Então, T, o que ele vai fazer é girar o X. Ele vai pegar o X e vai girar ele. Então, esse aqui é o T de X. Tá? T de X seria isso aqui. Então, o T faz isso aqui. Ele gira num ângulo de φ graus. Tem? Então, eu quero descobrir qual é essa transformação que faz essa rotação em torno da origem. Tá? Então, como que eu descubro isso? O que eu preciso calcular? Eu tenho que calcular o que é o T de E1 e onde vai parar o T de E2. São essas duas coisas que eu preciso calcular, como a gente viu, né? Porque é uma transformação de R2 para R2. Então, o que eu preciso calcular é isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se... Ok. Ok. Deixa eu dar uma... ver aqui se dá pra... Ok. Tá bom. Beleza. Então, eu tenho aqui o vetor E1. Poxa. Tenho aqui o vetor E1. Ok? Eu quero saber onde ele vai parar. Então, quando eu faço isso aqui, imagina que isso aqui é o círculo trigonométrico, tá? De raio 1. De raio 1. Então, quando eu girar o E1, ele vai parar num outro lugar aqui, né? Que vai ter um ângulo de φ graus, certo? Então, a hipotenusa vale 1. Então, o que eu tenho é um triângulo retângulo assim. A gente tem um triângulo retângulo. Ok? E aqui vale 1. E aqui é o ângulo φ. Então, a gente sabe que no triângulo, né, ou no círculo trigonométrico, isso aqui é o cosseno de φ. E esse daqui, o tamanho vai ser seno de φ. Né? Tá bom? Então, o que eu tenho é que o T de A1, quanto vai dar? T de A1 vai ser igual ao vetor cosseno φ, né? Seno de φ. De modo parecido, eu tenho aqui o E2, que está aqui, ó, e quando eu girar, vai me dar um vetor aqui assim, ó, T de A2. Esse aqui era o T de A1, né? T de A1.
O TGA2 vai parar ali, vai ter um ângulo φ aqui também. Bom, eu também, do mesmo jeito, eu tenho um triângulo retângulo, só que agora, esse aqui é o cateto oposto. O cateto oposto é seno de φ. Seno de φ, né? Só que você está do lado contrário, né, do eixo, né? Você está no lado negativo. Então, no final, tem que dar menos seno de φ e não seno de φ. O tamanho, o tamanho do triângulo retângulo aqui, do cateto, é seno de φ, mas como a gente está tipo em geometria analítica, isso aqui vai dar um ponto, né, que está no quadrante onde o x é negativo. Então vai dar menos seno de φ. Esse outro pedaço daqui, ó, do triângulo retângulo, né, do eixo y, né, esse pedaço daqui vai te dar quanto? Vai dar o cateto adjacente, que vai te dar também cosseno de φ. Professor, Oi. eu só não entendi uma coisa. O y fica negativo, Não, o mesmo desse x lado ficou aí? negativo. Esse aqui é o x, né? Ó. Ah, tá, ok. Certo? Dá menos seno de φ. Ok? Então o t de A2 vai dar o quê? Ó? O x vai dar menos seno φ. E o y vai dar isso aqui, ó, cosseno de φ. Ok? Então, ó, eu sei aonde foi parar o t de A1 e onde foi parar o t de A2. Então, veja. Então, t de x dá o quê? T de x vai ser a transformação, né, matricial assim, ó. Cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Ok? Vezes x1, x2. E quem é a matriz, né, da transformação? A matriz, né, canônica é essa aqui. Ó. Essa aqui é a matriz canônica. Tá? Essa é a matriz canônica. Ok? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, eu tenho uma pergunta assim. Nesse exemplo não, mas no exemplo anterior. Uhum. No exemplo anterior, você pode me explicar como que você extraiu o valor, no caso da matriz, né? 30 e 03, por favor? É que o E1, quem é o E1? Lembra? O E1 é 1, 0. Então, 3 vezes 1, Ah, tá. 0 dá 3, 0. Ah, tá, entendi. E o E2 é o 0, 1. Ok? Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Ah. Então, obter a matriz da transformação linear, né, essencialmente é conseguir calcular o t de A1 e o t de A2, ou, dependendo do tamanho do espaço, o t em todos os vetores da base canônica. Né? O E1, E2, E3 até o En, dependendo do tamanho do espaço que está o domínio. Né? Tá bom? Isso que eu tenho que fazer. Sem perguntas? Ok. Então, vou fazer só para concluir. Vou falar rapidinho aqui. Então, transformações no R2 e no R3 são muito usados atualmente. Né? Hoje em dia a gente tem um monte de coisa que faz uso de computação gráfica. Né? Há muito tempo isso já fazia, né? Mas hoje em dia a gente tem até no celular e etc. Né? Então, por exemplo, o que é uma imagem? Uma imagem é uma figura em R2. Sabe? Você tem lá, seja lá o que for, a sua figura, e quando você faz um processamento nela, muitas das operações que você faz, na verdade, é uma transformação linear, que pega essa imagem e gera uma nova imagem no R2. Entende? Tá? Então, isso no R2. No R3 também
você pode pensar figuras no R3 também é como se você estivesse trabalhando com uma transformação do R3 para R3. Quando você tem um jogo com realidade virtual, por exemplo, o jogo, ele, por exemplo, você tem que mudar a câmera de lugar. Então você tem que aplicar uma transformação linear em todos os pontos do seu ambiente, basicamente. Tá? É assim que funciona, não tem outra conta diferente a ser feita. É por isso que as placas de vídeo têm um monte de núcleo, né, micronúcleos para fazer contas de álgebra linear. Ele tem que fazer um monte de transformações lineares em um tempo muito curto, né, para você não perceber que ele está fazendo conta para mostrar o novo quadro. Né? Você tem que fazer 60 quadros por segundo, pelo menos. Então, ele tem que fazer essas operações rápido. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo tem aplicações, por exemplo, em computação gráfica também. Então, por exemplo, no plano, como é que a gente estuda geometricamente as transformações lineares de 2 por 2? Tradicionalmente, você olha para um quadradinho 1 por 1. Você olha para um quadradinho que é o 1, 0 por 1, 0. Tá? Normalmente, a gente faz isso. Hoje em dia, eu peguei aqui a figura do livro, né? Estou copiando aqui do David Ley. Basicamente, o que ele faz? Você pega uma figurinha, por exemplo, esse peixe, e as transformações lineares, o que ela vai fazer com esse quadradinho ou com essa figura, é que você estuda. Então, por exemplo, todas essas transformações lineares, elas são combinações desses tipos aqui de operações. A primeira é a reflexão. Então, por exemplo, a reflexão em relação ao eixo do primeiro componente, ou seja, do x1. É pegar a figura, tá vendo? Ó? É pegar o quadrado unitário, que é esse aqui, e fazer uma reflexão em torno do eixo x. Então, ele reflete essa figura para baixo. Então, veja a orientação. Ó. A cabeça do peixe estava aqui, agora ela veio aqui para baixo, tá vendo? Então, você fez uma reflexão da figura. Ou seja, desse quadrado aqui todo. Ou seja, todo ponto que estava aqui, ó, ele vai para uma reflexão. Ó. O daqui vem para cá. Se você pegar um outro ponto aqui, ó, ele vem para cá também. Ele vai ter uma reflexão. E como é que fica a matriz canônica? Bom, aí você só precisa ver. Ó, o 1, 0, ele permanece no mesmo lugar. E o 0, 1, que é esse aqui, ó, ele vai para onde? Ele vai para o simétrico dele, ó, 0, menos 1. Aí está aqui, ó, 1, 0 e 0, menos 1. Porque o 1, 0 continuou no mesmo lugar e o outro ficou no 0, menos 1. A reflexão pelo eixo do x2 ó, é pegar a figura que estava aqui assim e refletir. Né? Aí você vai ter essa nova matriz canônica aqui. Em relação ao x2 igual a x1, ou seja, uma reta, né? Essa reta aqui, ó, que eu coloquei aqui em vermelho. Ela faz o quê? Ela pega a figura e reflete, né? A figura estava assim, vou fazer assim, ó. Imagina que tem uma figura assim, o que você vai fazer é refletir a figura de tal forma que esse quadrado que estava ali em cima veio aqui para baixo. Tá? É uma reflexão desse jeito. Ele pega isso aqui e vira para cá, e o que estava aqui do lado de cá vai para o lado de lá. Então, o que estava no lado de cá veio para cá, e o que estava do lado de cá da reta veio para cá. Então, esse ponto daqui ele foi parar aqui, e esse ponto daqui foi parar aqui embaixo. Por isso que fica 0, 1, 1, 0. Tá? Isso tem no livro, tá? Eu só peguei para mostrar para vocês aqui um pouco. Aí você tem uma outra reflexão, que é pela reta x2 igual a menos x1, que é essa reta que desce aqui assim, ó, tem o coeficiente angular menos 1. Ela faz a reflexão também, ó, esse cara vem para cá, para o lado de cá. Então, o que acontece? Ó, esse cara vem para cá e esse ponto vem para cá. E posso fazer em relação à origem também, a reflexão, que já é um pouco mais elaborado, que significa o seguinte, esse cara vem para cá e esse cara daqui, ó, esse ponto vem para o lado de cá. Vou botar em azul. Esse aqui em azul veio para cá e esse aqui em vermelho veio para cá. Né? Então, é como se você estivesse fazendo dois tipos de reflexão. Tá? É como se fosse assim, ó, reflete para cá e depois para cá.
Tá? A reflexão pela origem é como se fosse isso. Essencialmente isso. Tá? E a gente tem a contração, né, e expansão, que a gente também já viu. Por exemplo, a contração horizontal, né, só no eixo X, ela achata a figurinha, ou a expansão horizontal, ela aumenta a figurinha. Ou pode fazer também no vertical, você achata a figurinha, na contração, e na expansão aumenta a figurinha. E aqui está as matrizes canônicas. Tá? A gente tem uma outra coisa que é um pouco mais elaborado, que é o cisalhamento. Que é como se você tivesse o seguinte: você tinha a figura aqui assim, ó, ele aqui deixou o carneirinho, né? Porque ele já tinha a figurinha do carneirinho. É como se você estivesse fazendo uma força aqui assim, ó. Você tem a figura, e aí você fez uma força, aí ele vai deslocar. Sendo que você mantém esse pedaço aqui preso, ó. É como se você mantivesse esse pedaço aqui preso e fizesse uma força aqui em cima. Isso é chamado cisalhamento. Força de cisalhamento. Então, a gente chama isso aqui de um cisalhamento, uma operação de cisalhamento. Então, pode ser para lá ou pode ser para lá, né? Depende do sinal do K. Se o K é positivo ou negativo aqui na matriz canônica. E aí tem um cisalhamento naturalmente vertical também. Tá bom? E uma outra que é bem simples, que é a projeção, que a gente também já viu, que é pegar a figura inteira e projeta sobre isso daqui. Aí, basicamente, você achatou a figura, né? Tá? Você pode achatar no eixo X1 ou pode achatar aqui no eixo X2. Tá? Então, isso aí são o que você pode fazer, né, em essência, no R2, né? Você pode combinar tudo isso. Tá? Essas são as operações geométricas que você pode fazer.